um vírus contagioso que ataca primeiro a garganta e depois os pulmões. Mas o que acontece com o seu corpo depois que contrai coronavírus ou alguma de suas variantes? Por que você pode desenvolver uma pneumonia fatal? O que são as variantes? Como elas surgem e por que elas podem ser mais mortais? E como os respiradores mecânicos ajudam e qual o perigo que eles podem causar? E as vacinas, como são desenvolvidas e como elas agem no nosso corpo? Fique com a gente e assista mais essa produção que trouxemos para vocês, recheadas de animações e informações importantes. Então já deixe o seu like no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sino de notificações. Assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será avisado. O coronavírus pode ser pego no ar entrando por nossas vias aéreas ou qualquer exposição no corpo, como feridas, olhos e boca. Logo, ele precisa infectar as nossas células vivas para se reproduzir. Ao entrar em contato com as nossas células, ele consegue se reproduzir muito mais rápido que o vírus da gripe. Isso porque ele não precisa entrar em nossas células, uma rápida conexão e ele já passa as informações para que as nossas células produzam mais vírus. Uma pessoa pode facilmente infectar outras pessoas que estejam por perto, tossindo ou espirrando. Novos estudos indicam que o vírus pode ficar por até 30 minutos no ar. Um fato curioso: o tempo que o vírus dura em superfícies de lugares depende de fatores como a temperatura. Sobre o vidro ou o metal, a uma temperatura média de 37 graus Celsius, ele pode sobreviver por até 3 dias. E como o coronavírus pode desenvolver uma pneumonia fatal? Bom, vamos conhecer um pouco melhor o nosso pulmão. Temos as cavidades maiores que levam o oxigênio que respiramos até os brônquios e de lá até os tubos menores que chamamos de bronquíolos. Nas pontas dos bronquíolos temos os alvéolos pulmonares, minúsculas estruturas que são rodeadas pelos capilares, aonde é feita a troca do oxigênio no sangue. Sai o dióxido de carbono do sangue e entra o oxigênio, novo e filtrado que você acabou de respirar. Quando respiramos alguns alérgenos, células de defesa do nosso corpo atacam essas estruturas, eliminando-as e transformando-as em pequenas secreções. Mas no caso do vírus do Covid, como se multiplicam muito rapidamente, eles sobrecarregam o nosso sistema de defesa e causam um processo inflamatório em nossas vias respiratórias. Esse processo inflamatório dificulta muito a nossa respiração. Um dos grandes perigos do Covid e de suas variantes é essa velocidade de multiplicação e a rápida capacidade de inflamar as vias respiratórias. E até se conseguir reverter esse processo inflamatório e liberar as vias respiratórias, pode ser tarde demais, ainda mais em pessoas com predisposição a doenças respiratórias. A pessoa infectada pelo Covid pode desenvolver rapidamente uma pneumonia fatal. Dores no peito e dificuldade para respirar, tosse, febres e calafrios acompanhados de dores de cabeça, fadiga e fortes dores musculares são alguns dos sintomas da doença. Com os pulmões comprometidos, entra a necessidade de se usar os respiradores, que auxiliam no processo de ventilação. Os respiradores ou ventiladores mecânicos auxiliam na chegada do oxigênio e na retirada do dióxido de carbono dos pulmões, que já debilitados não conseguem puxar e expelir o ar. O problema é que o processo inflamatório dificulta a troca de oxigênio nos pulmões e mesmo que o respirador envie oxigênio até os pulmões, isso não significa que o paciente vai conseguir respirar normalmente. O uso dos respiradores ou ventiladores mecânicos ajudam em muito o tratamento do Covid. Porém, eles trazem um fator preocupante, como eles lançam o oxigênio diretamente nos pulmões. O mesmo pode conter outras bactérias, que pode levar o organismo a adquirir outros processos inflamatórios, agravando ainda mais o quadro do paciente. Outro agravante é a pressão do ar que é lançada nos pulmões já lesionados, podendo acarretar em mais danos. Alguns pacientes não conseguem suportar por muito tempo o uso dos respiradores, e por isso os médicos lutam contra o tempo para controlar todo o processo inflamatório. Por isso, os órgãos de saúde mundial estão em ritmo acelerado para a produção de vacinas eficazes contra o vírus.
Muitas suposições precisaram ser estudadas em busca de evidências que comprovassem a eficácia dos medicamentos. E para isso, os cientistas seguem diversas linhas de estudo. Hoje, a vacina que recebemos é um composto de uma versão mais fraca do vírus. Seu corpo é exposto a uma infecção fraca, mas que irá promover uma resposta do seu sistema imunológico, que irá desenvolver anticorpos específicos que se conectam ao vírus. Assim, os anticorpos impedem que os vírus se juntem às células do nosso corpo e se multipliquem. Agora, nossas células de defesa conseguem destruir os poucos vírus que a vacina injetou no nosso corpo. É por esse motivo que algumas pessoas têm pequenas reações quando recebem a vacina contra o Covid. Agora, o seu sistema imunológico já consegue identificar o vírus. Seu corpo pegar a doença, ele já sabe como se defender. Mas o problema não acaba aí. Ainda temos a possibilidade do surgimento de novas variantes. Mas o que são as variantes? Bom, é impossível prever os tipos de variantes que podem surgir, mas o que se tem observado são mutações do vírus que o tornam mais resistentes às vacinas. O grande temor é que surja uma variante com capacidade de multiplicação mais rápida ou até mesmo uma sobrevida maior no ambiente fora do corpo humano. Realizar todo o processo de estudo e desenvolvimento de vacinas eficazes no meio de uma pandemia é um desafio monstruoso que coloca os cientistas e profissionais da saúde do mundo todo como os grandes heróis dessa guerra. A vacina contra o Ebola, por exemplo, que é uma doença muito mais mortal que o Covid, porém menos contagiosa, demorou 5 anos para ser desenvolvida. As vacinas contra o Covid demoraram em média 18 meses, além de uma logística de distribuição jamais vista. Mas o que podemos fazer? Proteja-se, proteja os seus familiares e as pessoas mais vulneráveis próximas de você. Adote todas as medidas de proteção que as organizações de saúde divulgam e tome todas as doses da vacina. Mantendo todas as medidas de proteção, vamos erradicar a doença o mais rápido e diminuir o risco de aparecerem novas variantes do vírus. Bom, mais uma vez obrigado e espero que tenham gostado do vídeo. Sabemos que se trata de um assunto muito delicado e espero que as informações que trouxemos aqui tenham sido úteis para vocês. Por isso, divulguem o vídeo. Compartilhem nosso canal com seus amigos, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sino de notificações, assim sempre que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais, vamos deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado, galera, e nos vemos na próxima produção. Até mais!